como uma espécie de enzima produtora desse processo público de reflexão. Nós sabemos das dificuldades de tratar algo no Brasil. Nossa cultura democrática ainda não chegou à plenitude, no sentido de que a gente possa combinar os interesses de cada um, o interesse de grupos, os interesses contraditórios e o interesse público. Isso é uma construção nova, relativamente nova. O Ministério, toda vez que vai modificar uma regra pública, inclusive as que regem o nosso funcionamento, nós temos procurado sensibilizar a sociedade, participar de um processo de debate e sempre estivemos abertos para as modificações necessárias, até em questões essenciais. E esse é um caso típico, com essa ressalva, utilizando o processo da Lei Rouanet, que é um processo recente, diferenciando uma com a outra, porque aqui se trata de algo do âmbito público e que a nossa legislação reconhece como parte do direito privado, mas de interesse público, e, portanto, é passível de uma discussão, e é necessário uma discussão, porque a legislação mostra uma série de deficiências e dificuldades para a realização plena do direito autoral no Brasil. Talvez seja a maior queixa dos artistas, a maior demanda, o que unifica a classe artística e os autores no Brasil é exatamente essa insatisfação com a lei do direito autoral no Brasil. Caracteriza a arrecadação como a caixa preta, é o termo mais empregado na definição, exatamente por falta de controle social. Então, não é uma invenção do Ministério essa necessidade do controle social, é uma demanda histórica, pública, notória, e, evidentemente, que é a melhor maneira de nós evoluirmos coletivamente, mesmo considerando esses interesses diversos, e que todos terão que ser considerados na solução final, o direito patrimonial, o direito dos autores e artistas e criadores, e o direito do público em geral de ter acesso a essas obras. Com esse evento, que agora realizamos com a valiosa parceria da Universidade Federal de Santa Catarina e da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, entramos num novo momento do ciclo iniciado em dezembro de 2007, quando lançamos o Fórum Nacional do Direito Autoral. Cabe, então, fazer um breve retrospecto. Esse fórum foi criado em resposta às demandas colocadas pela primeira Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2005. Essa conferência, que contou com mais de 60 mil participantes, oriundos de mais de 2 mil municípios brasileiros, propôs a promoção de debates públicos sobre o direito autoral e que o Estado reassumisse seu papel formulador de políticas públicas para o setor, abandonado desde a desativação do Conselho Nacional de Direito Autoral em 1990, por iniciativa do então presidente Fernando Collor. A partir dessa recomendação, realizamos conjuntamente com especialistas um diagnóstico prévio sobre a situação do direito autoral no Brasil. Observamos que a nossa legislação, ainda que recente, padecia de inúmeras lacunas, equívocos e desequilíbrios. Problemas que, somados às rápidas e constantes mudanças trazidas pela tecnologia digital, acentuam-se a cada dia, com sérios prejuízos para os criadores e toda a sociedade. Precisamos de uma legislação moderna que contemple e garanta o direito do autor, base de toda a economia da cultura. No ano de 2008, realizamos e apoiamos vários seminários. Nessas oportunidades, tivemos uma ampla participação de todos os grupos envolvidos, criadores, investidores, usuários, acadêmicos, juristas, entidades arrecadadoras, cidadãos interessados. O nosso diagnóstico prévio foi enriquecido com novas questões e sofreu reparos em alguns aspectos. Já no ano de 2009, optamos por realizar reuniões mais especializadas, com grupos de trabalhos e reuniões consultivas com diferentes grupos de titulares de direitos. Algumas vezes recebemos desses interlocutores críticas duras, mas quase sempre de forma leal e respeitosa,
dentro de princípios éticos de convivência democrática. Assim, nos foi possível aprofundar questões específicas e setoriais. Também foi de grande valia a colaboração voluntária de diversos profissionais do direito, especialistas na área, que nos orientaram quanto à forma jurídica apropriada para os conteúdos propostos. Aliás, uma colaboração que ainda se faz necessária e dá sentido a esse seminário. O que hoje apresentamos para o debate ainda não é uma proposta final de anteprojeto para a revisão da lei. Trata-se de uma primeira sugestão de dispositivos que buscam contemplar as inúmeras demandas e propostas surgidas em todo esse processo de discussão. É, portanto, uma peça em construção, e esse seminário ainda é parte dessa acumulação que busca estimular a análise e o debate por parte dos palestrantes e do público presente. A crítica pública especializada é, para nós, algo fundamental. Daí a importância para nós desse congresso, que reúne boa parte dos mais renomados acadêmicos e autoralistas do nosso país e um dos mais respeitados do mundo, o professor José de Oliveira Ascensão. Certamente as contribuições que daqui saírem permitirão novas correções e aperfeiçoamento das propostas de modificação da atual legislação. Somente após esse evento e a assimilação das suas contribuições e consideradas as críticas desse seleto grupo de especialistas aqui reunidos, redigiremos e encaminharemos uma proposta de anteprojeto de lei que será submetido a um amplo e transparente processo de consulta pública. Dessa forma, esperamos aprimorar ainda mais as análises e propostas, de forma que reflitam de forma equilibrada e pactuada os anseios de todos os envolvidos na seara autoral e da sociedade como um todo. Revisar uma legislação que envolve um campo de interesses altamente conflitivo exige um esforço de todos, e não só do Ministério da Cultura, para que se alcance um consenso mínimo. Só uma ampla repactuação permitirá que uma legislação renovada cumpra efetivamente com seu objetivo principal: tratar de forma equilibrada e pactuada os interesses dos criadores, dos investidores e da sociedade em geral. Sabemos que, ao longo deste debate, encontramos resistências de alguns que se manifestaram contrários a qualquer iniciativa de revisão da lei. Difundiram à exaustão absurdas teorias conspiratórias de que o Ministério da Cultura planejava retirar direito dos autores e estatizar a gestão dos direitos autorais. Eu queria lembrar aqui, eu já fui dirigente de uma fundação privada. A fundação privada é de direito privado, mas tem um controle social feito pelo Ministério Público. E, regularmente, anualmente, não só as fundações têm que apresentar seu plano de trabalho, como depois o balanço e o resultado das suas ações. E assim se dá um controle social público, transparente, e permite que essa área de fundações venha crescendo e venha se afirmando como uma área importante na ação de várias áreas, inclusive na área cultural. Por que o direito autoral pode se realizar, de onde parte essa crença, sem nenhum tipo de controle social, nem diretamente dos interessados, criadores e artistas, nenhuma forma pública de acompanhamento e controle desse processo. Se não tememos, não devemos temer o controle social. O controle social faz parte da vida pública, mesmo quando se trata de uma instância do direito privado. Isso já está consignado e já está consolidado no espírito das legislações modernas e, pelo contrário, boa parte do mundo privado vem passando por um processo de afirmação pública. Eu vinha no carro lendo o jornal sobre o caso dessa estudante que foi molestada numa escola. É algo absolutamente privado das relações, não só porque a instituição é privada, porque se trata de relações de direitos e de relações cotidianas dentro do